Eles não apareceram correndo. Não atacaram. Não falaram alto. A floresta apenas ficou atenta. Quando percebi pegadas que não eram humanas ao redor da minha casa, entendi tarde demais. Não estavam me caçando. Estavam me avaliando. E quando a voz surgiu entre as árvores, calma demais para ser natural, ela disse algo que ainda ecoa no meu corpo. Você é fértil para a guerra. Capítulo 1. O chamado verde. Meu nome é Mateus Aranha. Tenho 34 anos, corpo alto e resistente, ombros largos pelo trabalho físico, mãos calejadas que nunca se adaptaram a teclados ou superfícies lisas demais. Meu rosto sempre pareceu sério, mesmo quando eu não estava. Olhos escuros, fundos, daqueles que observam mais do que participam. Desde cedo, as pessoas diziam que eu parecia fora do lugar. E, no fundo, sempre estive. Nasci no interior, mas fui levado ainda criança para cidades grandes, seguindo as tentativas do meu pai de vencer na vida. Ele era caminhoneiro, homem calado, duro, que acreditava que o mundo se enfrentava com força e silêncio. Minha mãe era o oposto, sensível, religiosa, dizia sentir coisas que não sabia explicar. Foi dela que herdei essa sensação incômoda de perceber demais. Na cidade, eu não funcionava direito. O barulho me cansava, multidões me deixavam tonto, prédios altos me davam uma angústia estranha, como se algo em mim estivesse comprimido. Na escola, eu era o garoto quieto, forte demais para ser ignorado, estranho demais para ser incluído. Nunca fui fraco, mas também nunca fui agressivo. Eu só observava. O que pouca gente sabia é que, sempre que podia, eu fugia. Parques, terrenos baldios, qualquer lugar onde o concreto cedia espaço para árvores. Ali, meu corpo relaxava. A respiração ficava profunda. Minha mente desacelerava. Era como voltar para um ritmo que eu reconhecia sem nunca ter aprendido. Quando eu tinha 9 anos, vivi algo que nunca contei para ninguém. Estávamos visitando parentes numa região de mata fechada. Me afastei demais, brincando sozinho, e acabei perdido. Não chorei. Não entrei em pânico. Pelo contrário, senti uma calma absoluta. Lembro de tocar o tronco de uma árvore enorme, antiga, e ouvir algo que não era som, mas também não era pensamento. Uma presença. Fiquei ali por horas, até ser encontrado. Quando me acharam, disseram que eu estava sorrindo. Minha mãe chorou. Meu pai nunca mais falou sobre isso. Na adolescência, os sonhos começaram. Sempre o mesmo, raízes se movendo sob minha pele, galhos surgindo dos meus braços, e uma sensação de pertencimento tão forte que doía acordar. Aos poucos, percebi que quanto mais tempo passava longe da mata, mais irritado, cansado e vazio eu ficava. Já adulto, tentei a vida urbana outra vez. Faculdade, empregos, relações. Nada durava. Nada criava raiz. Foi então que aceitei o trabalho como vigia florestal e me mudei para aquela casa isolada, na borda da mata. Pela primeira vez, senti que estava no lugar certo. Eu só não sabia que, para a floresta, eu nunca fui visitante. Eu sempre fui possibilidade. Capítulo 2. As Cérnidas. No início, elas vieram como sonho. Não pesadelos, mas visões silenciosas, lentas demais para a mente comum. Eu dormia e caminhava por uma floresta que reconhecia sem nunca ter visto. Árvores altas, troncos marcados por símbolos naturais, raízes expostas como veias antigas. E entre elas, sombras com chifres. Eu nunca via os rostos. Apenas a sensação de presença. De julgamento. Acordava com o coração calmo demais, como se algo tivesse sido confirmado durante a noite. Com o passar dos dias, os sonhos deixaram de terminar quando eu acordava. Permaneciam comigo. Durante o trabalho, eu via reflexos entre os troncos, curvas impossíveis, silhuetas altas que se moviam sem quebrar galhos. Quando eu piscava, não havia nada. Mas meu corpo reagia, músculos tensos, respiração profunda, atenção total. Não era medo. Era reconhecimento. As primeiras visões lúcidas vieram ao entardecer. O momento em que a luz muda, e a floresta parece suspender o tempo. Eu estava parado, olhando um trecho de mata fechada, quando percebi que não conseguia desviar o olhar. O ar ficou pesado. O som dos insetos cessou. E então eu vi uma figura parcialmente revelada atrás das árvores. Pernas longas, musculosas, terminando em cascos que tocavam o chão com respeito. Um tronco humanoide,
coberto por marcas naturais, como se a pele tivesse aprendido a crescer junto com a casca das árvores. Chifres largos, ramificados, surgindo da cabeça como coroas antigas. Quando dei um passo à frente, a figura desapareceu. Não fugiu. Não correu. Apenas deixou de estar ali. Passei semanas assim. Vendo. Sentindo. Sendo observado. Até o dia em que houve o primeiro incidente. Um casal de turistas se perdeu na área de preservação. Equipes de busca foram acionadas. Drones, cães, homens armados. Eu participei das varreduras e durante 3 dias, nada foi encontrado. Nenhum rastro coerente. Nenhum sinal lógico. Na quarta noite, enquanto os outros descansavam, eu vi as marcas. Pegadas que não pertenciam a nenhum animal catalogado. Fundas demais. Organizadas demais. Guiando os perdidos, não para fora, mas para longe. O casal apareceu no dia seguinte, confuso, ileso, incapaz de explicar como sobreviveu. Disseram apenas que alguém alto os observava à distância, garantindo que eles não seguissem certos caminhos. As buscas seguintes foram piores. Pessoas sumiam. Algumas voltavam. Outras não. Sempre o mesmo padrão: ausência de violência, ausência de lógica. As aparições começaram a ser vistas por outros, mas sempre de forma indireta. Reflexos. Fotografias borradas. Relatos desacreditados. A floresta apagava qualquer prova concreta. Menos para mim. Na 7ª noite após o último resgate, os sonhos cessaram. E elas vieram acordadas. Eu estava diante da casa quando o ar mudou. Não houve vento, mas as folhas se moveram. 3 figuras emergiram lentamente entre as árvores, completas, sólidas, inegáveis. As cérnidas. Altas, imponentes, belas de um jeito que feria a lógica humana. Os olhos não eram agressivos. Eram antigos. Calculistas. Eu senti meu corpo inclinar a cabeça antes que minha mente percebesse. A voz não saiu de nenhuma boca. Veio de dentro do peito, vibrando como raiz rompendo terra. Elas não disseram olá. Disseram: você percebeu. Isso é raro. Não pediram permissão. Não fizeram ameaça. Apenas se aproximaram o suficiente para que eu entendesse uma verdade simples e irreversível. Elas sempre estiveram ali. A floresta nunca esteve vazia. E eu não estava vendo algo novo. Eu estava, finalmente, autorizado a enxergar. Capítulo 3. A tentativa de fuga. Depois do primeiro contato, eu ainda tentei fingir que tinha escolha. As cérnidas não voltaram imediatamente. Dias se passaram em silêncio absoluto, como se a floresta estivesse observando qual seria o próximo movimento, o meu. E eu fugi. No começo, foi uma fuga racional. Peguei o carro ao amanhecer, deixei a casa para trás e segui pela estrada de terra que levava à rodovia. Dirigi por horas, passando por placas conhecidas, postos de gasolina, pequenas cidades. O concreto voltou a aparecer. O sinal do celular também. Tudo parecia normal. Mas algo em mim começou a falhar. Quanto mais eu me afastava da mata, mais pesado meu corpo ficava. Uma pressão no peito, uma dor surda atrás dos olhos. Minhas mãos tremiam no volante. O mundo urbano parecia errado, artificial demais, barulhento demais. Como se cada prédio estivesse me empurrando para fora. Na primeira noite longe da floresta, sonhei de novo. Não com as cérnidas, mas comigo mesmo, correndo entre árvores que se moviam. Quanto mais eu corria, mais os galhos se fechavam, não para me impedir, mas para me redirecionar. Acordei suando, com terra sob as unhas. No segundo dia, tentei outra rota. Ônibus. Cidade grande. Multidão. Achei que, cercado de gente, aquilo perderia força. Foi o contrário. Comecei a ver chifres em vitrines, reflexos curvos em janelas. Sons graves ecoavam entre os prédios, como troncos se chocando sob o solo. Em meio à multidão, senti aquela mesma presença antiga, não atrás de mim, mas dentro. As cérnidas apareceram naquela noite, no sonho lúcido. Não caminharam até mim. Estavam ao meu redor desde o início. A voz veio calma, quase paciente. Distância não é oposição.
No terceiro contato, eu já estava exausto. Voltei para o carro e dirigi sem destino, entrando por estradas secundárias, fugindo de qualquer sinal de verde. Mas algo começou a se repetir de forma perturbadora. Cada desvio me levava a paisagens mais familiares. Cada retorno inesperado me aproximava da mesma região. Eu saía, e sempre acabava mais perto. Foi quando entendi que a floresta não estava me perseguindo. Ela estava me corrigindo. As cérnidas começaram a surgir acordadas, em breves instantes, entre faróis na estrada, refletidas em poças d'água, imóveis à beira da visão. Nunca bloqueavam o caminho. Nunca tocavam em mim. Elas apenas estavam ali quando eu errava a direção. Na quarta tentativa, resolvi fugir a pé. Entrei numa trilha desconhecida, avançando sem mapa, sem lógica, apenas impulso. Corri até os pulmões queimarem, até o corpo implorar por descanso. E foi então que percebi o padrão. Quanto mais eu lutava para sair, mais a floresta se adensava ao meu redor. Árvores surgiam onde antes havia clareiras. O chão se tornava macio, fértil, vivo. O ar ficava mais confortável, mais correto. Eu parei. E naquele silêncio absoluto, as cérnidas se revelaram completamente, formando um círculo natural ao meu redor. Nenhuma hostilidade. Nenhuma pressa. A voz falou uma última vez, firme como raiz profunda. Você não está se afastando. Está se alinhando. Foi ali que a ilusão se quebrou. Eu não estava fugindo de algo externo. Eu estava tentando escapar de uma função. E quanto mais eu negava, mais claramente a floresta me reconhecia como seu centro. Capítulo 4. A verdade da espécie. Quando parei de fugir, elas me levaram. Não com ordens, nem com força, mas com uma certeza silenciosa de que aquele era o próximo passo. As cérnidas caminharam à frente, abrindo a mata sem tocá-la, e a floresta respondeu, afastando galhos, suavizando o chão, como se reconhecesse suas guardiãs. Foi ali que compreendi por que eu havia sido notado. Desde criança, eu atravessava a mata sem violência. Nunca arranquei mais do que precisava, nunca matei por esporte, nunca senti a floresta como algo a ser dominado. Meu corpo reagia ao ritmo do lugar, não contra ele. Para mim, aquilo sempre foi instinto. Para elas, foi sinal. As cérnidas eram as guardas da floresta. Não nasceram da terra como plantas, nem da carne como os homens. Existiam antes da divisão entre natureza e consciência. Antes de o mundo ser nomeado. Antes de o homem aprender a tomar. Elas me mostraram memórias que não eram minhas. Vi um tempo em que a floresta cobria quase tudo. Um tempo em que criaturas como elas caminhavam livremente, equilibrando crescimento e contenção. Não eram deuses. Eram mantenedoras. Guardiãs de ciclos que não podiam ser acelerados nem interrompidos. Quando o homem surgiu, elas não atacaram. Observaram. Quando o homem começou a cortar, queimar, avançar, elas recuaram. A floresta decidiu sobreviver em silêncio. Durante séculos, as cérnidas se esconderam entre raízes profundas, regiões onde o olhar humano não alcança. Aprenderam a apagar rastros, distorcer caminhos, confundir mapas. Criaram lendas, medos, histórias quebradas, tudo para que ninguém chegasse perto demais. Mas o avanço humano não cessou. E a floresta entendeu que se esconder não bastava mais. Foi então que nasceu o projeto da nova espécie. As cérnidas não podiam vencer uma guerra moderna sozinhas. Eram poucas. Antigas demais. Presas a um ritmo que o homem já não respeitava. Precisavam de algo novo. Criaturas capazes de entender estratégias humanas, tecnologia, linguagem, mas leais à floresta no nível biológico. Os híbridos. Não qualquer humano servia. A maioria rejeitava o processo. Mentes quebravam. Corpos falhavam. A floresta não escolhia por bondade ou mérito moral. Escolhia por compatibilidade. Homens específicos. Fisicamente resistentes. Mentalmente adaptáveis. Capazes de sentir pertencimento fora da sociedade humana. Homens que, desde cedo, nunca se encaixaram por completo entre os seus. Eu não fui escolhido por ser especial. Fui escolhido por sempre ter sido deslocado. Minha função não era reinar, nem decidir. Era sustentar o início de uma linhagem.
Um ponto de transição entre o que estava morrendo e o que precisava nascer. As cérnidas falaram sem emoção, como a própria floresta fala quando derruba uma árvore para abrir espaço a outra. O homem não será eliminado. Ele será superado. A nova espécie não viria para coexistir. Viria para herdar territórios, proteger zonas vitais, eliminar ameaças quando necessário. Não soldados cegos, mas extensões conscientes da floresta. Quando a revelação terminou, percebi algo que me gelou mais do que o medo. As guardiãs não estavam me pedindo ajuda. Elas estavam me informando do meu papel. E a floresta já havia começado a se preparar através de mim. Capítulo 5. Os portadores. Eles não me mostraram apenas a mim. Mostraram os outros. Homens espalhados por diferentes regiões, biomas, idades semelhantes, histórias que se repetiam com variações mínimas. Nenhum deles era líder. Nenhum era famoso. Nenhum havia deixado marca real no mundo humano. Todos carregavam o mesmo traço invisível: deslocamento. Eram homens que nunca se encaixaram por completo. Ex-militares que abandonaram hierarquias. Trabalhadores rurais que evitavam cidades. Pesquisadores que desistiram de laboratórios. Solitários. Fortes. Mentalmente resistentes ao isolamento. Homens cujo corpo respondia melhor ao silêncio do que à multidão. As cérnidas chamavam-nos de portadores. Não havia encontro entre nós. A floresta evitava vínculos humanos diretos. Cada um era mantido em seu território, em sua função específica, como raízes afastadas que sustentam a mesma árvore. A ligação não era social. Era biológica. O processo reprodutivo não seguia a lógica humana. Não havia acasalamento como conhecemos. Não havia desejo, nem escolha emocional. A floresta não opera por intimidade, opera por necessidade. Os portadores eram preparados fisicamente ao longo do tempo. O corpo era alterado lentamente, sem dor direta, mas com mudanças profundas, hormônios ajustados, metabolismo adaptado, sistema nervoso recalibrado para suportar a presença da floresta como entidade ativa. Não éramos apenas pais. Éramos ambientes internos. A geração híbrida não era fruto de dois indivíduos, mas da fusão entre material humano e matriz florestal viva. As cérnidas atuavam como mediadoras do processo, garantindo que o corpo não rejeitasse o que estava sendo cultivado dentro dele. O que nascia não era metade homem, metade criatura. Era algo novo. Geneticamente, os portadores forneciam estrutura, resistência, capacidade cognitiva humana, linguagem, estratégia, memória complexa, adaptação a ferramentas. A floresta fornecia o resto: sentidos ampliados, lealdade instintiva ao território, capacidade de regeneração, comunicação não verbal e resposta coletiva. Mas a influência mais profunda não era genética. Era comportamental. Durante o desenvolvimento das crias, a presença do portador funcionava como um molde psíquico inicial. Emoções humanas básicas, calma, alerta, paciência, contenção, eram absorvidas como referência. Não havia afeto como conhecemos, mas havia impressão. As crias aprendiam observando. Silêncio ensinava mais do que palavras. Controle emocional era passado como herança invisível. A floresta não queria monstros descontrolados. Queria guardiões capazes de esperar décadas se necessário. As gerações seguintes dependeriam cada vez menos dos portadores. A cada ciclo, a genética híbrida se tornaria mais estável, mais autossuficiente. Os primeiros portadores eram pontes. As próximas gerações seriam raízes definitivas. Alguns homens resistiram. Seus corpos falharam. A floresta os devolveu à terra sem crueldade. Outros enlouqueceram ao tentar manter identidade humana intacta. Esses foram descartados cedo. Os que permaneceram, mudaram. Com o tempo, memórias humanas tornavam-se distantes. Relações passadas perdiam peso. O nome próprio deixava de importar. O portador não era apagado à força, ele era substituído lentamente por função. Quando entendi tudo isso, percebi o detalhe mais perturbador de todos. A floresta não precisava de muitos. Poucos portadores bem escolhidos eram suficientes para alterar o futuro de regiões inteiras. E eu compreendi, com uma clareza fria, que minha maior contribuição não seria o que eu faria.
Mas o que deixaria de ser? A floresta não estava criando filhos. Estava criando continuidade. E nós, os homens escolhidos, éramos apenas o primeiro anel de uma cadeia que não terminaria conosco. Capítulo 6. Os que vieram antes. Elas não me levaram até um lugar específico. A floresta inteira passou a mostrar. Depois que aceitei ouvir sem tentar fugir, comecei a notar detalhes que sempre estiveram ali, mas que antes pareciam apenas acidentes do tempo. Árvores marcadas com cortes antigos demais para serem recentes. Símbolos que não pertenciam a nenhuma cultura conhecida, entalhados com precisão ritualística, repetidos em diferentes pontos da mata como uma linguagem esquecida. O primeiro vestígio foi um osso humano preso às raízes de uma figueira colossal. Não enterrado. Integrado. A raiz havia crescido ao redor dele, moldando-se como se o reconhecesse. Ao tocar, senti uma pressão na cabeça, não dor, mas memória. Vi um homem ajoelhado, mãos ensanguentadas, tentando arrancar algo de dentro de si. Vi medo, fúria, negação absoluta. Ele gritava nomes que já não significavam nada para a floresta. Resistiu até o corpo falhar. As cérnidas não intervieram. A floresta não força o que não sustenta. Mais adiante, encontrei restos de uma cabana rudimentar, quase engolida pelo musgo. Dentro, símbolos desenhados obsessivamente nas paredes, sobrepostos, repetidos, como se o ocupante tentasse lembrar quem era através de marcas. Havia unhas quebradas no chão. Dentes humanos misturados à terra. A memória veio fragmentada, como folhas soltas ao vento. Aquele havia aceitado cedo demais. Ele se entregou à função com fervor, tentando agradar, tentando acelerar o processo. Perdeu o eixo humano rápido demais. A mente se dissolveu antes do corpo estar pronto. Tornou-se instável, imprevisível, inútil. Foi silenciado. Quanto mais eu avançava, mais vestígios surgiam. Ossadas isoladas. Ferramentas corroídas. Roupas humanas endurecidas pela terra. Cada uma carregava uma história incompleta, mas todas terminavam do mesmo jeito. Nenhum deles voltou. Alguns tentaram lutar contra as cérnidas. Esses não duraram. Outros tentaram negociar. Não houve resposta. Alguns imploraram. A floresta não entende súplica. O que mais me perturbou não foi a violência. Foi a ausência dela. Não havia sinais de tortura gratuita, nem punição cruel. Apenas consequências naturais de incompatibilidade. Como um órgão rejeitando um transplante. Em um ponto mais profundo da mata, encontrei algo diferente. Um círculo de árvores jovens, crescendo de forma anormalmente simétrica. No centro, nada. Nenhum corpo. Nenhum objeto. Apenas um vazio denso. A memória veio forte. Aquele homem durou mais do que os outros. Adaptou-se. Cumpriu a função inicial. Gerou. Sustentou. Sobreviveu tempo suficiente para acreditar que poderia, um dia, ir embora. Quando tentou partir, a floresta não o impediu fisicamente. Apenas retirou o que havia lhe permitido existir ali. Sem o ajuste, sem a ligação, seu corpo entrou em colapso. Ele caiu antes de alcançar o limite da mata. A floresta não o perseguiu. Apenas o deixou morrer fora. Ali, compreendi a verdade que as cérnidas nunca precisaram verbalizar. A escolha nunca foi participar. Desde o primeiro sinal, desde a primeira tensão silenciosa, o destino já estava traçado. A única variável era o tempo que cada um levava para quebrar. Ser escolhido não significava ser importante. Significava ser adequado. A floresta não guarda rancor dos que falharam. Ela os absorve. Transforma em solo. Em nutriente. Em aviso. Quando deixei aquele lugar, senti algo que não era medo, nem tristeza. Era a certeza esmagadora de que minha individualidade já não tinha peso real. Eu não era o primeiro. Não seria o último. E, acima de tudo, entendi que sobreviver ali não significava vencer. Significava apenas durar o suficiente para cumprir a função. A floresta não promete retorno. Ela apenas garante continuidade. E todos os que vieram antes de mim provaram, da forma mais silenciosa possível, que não existe caminho de volta para quem é escolhido. Só existe uso. Ou quebra. Capítulo 7.
A raiz da guerra. No fim, não houve cerimônia. Não houve despedida da vida que eu conhecia. A floresta não marca transições com emoção, ela apenas avança. Meu corpo mudou primeiro. Não de forma abrupta, mas definitiva. Força sem esforço. Resistência sem treino. Um silêncio interno onde antes havia dúvidas. Emoções humanas começaram a se afastar como ecos antigos. Lembranças da cidade, rostos do passado, nomes, tudo foi perdendo peso, como folhas secas caindo sem resistência. As cérnidas já não me observavam com atenção. Observavam através de mim. Eu compreendi, então, o verdadeiro objetivo. Não se tratava apenas de criar híbridos. Tratava-se de tempo. A floresta pensa em séculos. Cada geração nascida a partir de mim carregaria menos humanidade e mais propósito. Menos conflito interno. Mais alinhamento. A guerra que se aproximava não seria anunciada. Nenhum clarim. Nenhuma invasão súbita. Seria uma substituição lenta. Regiões onde humanos deixariam de entrar. Trilhas que nunca mais seriam encontradas. Comunidades afastadas por medo, lendas, acidentes inexplicáveis. E, protegendo tudo isso, eles, os filhos da floresta, silenciosos, inteligentes, pacientes. Soldados que não odeiam. Soldados que não questionam. Soldados que esperam. Quando percebi que minha mente começava a se dissolver em função, tentei, pela última vez, me agarrar a quem eu fui. Não para fugir, eu já sabia que isso era impossível, mas para registrar. Se alguém está ouvindo essa história agora, é porque esse resquício ainda existe. Uma memória tardia. Um aviso que talvez chegue tarde demais. A floresta não quer destruir o mundo humano. Ela quer sobreviver ao que o mundo humano se tornou. E quando ela termina de se preparar, não há negociação. Essa é a moral que fica, pesada e inevitável. Nem todo apocalipse vem do céu ou do fogo. Alguns crescem devagar, silenciosos, enquanto achamos que nada está acontecendo. Se você chegou até aqui, é porque essa história te prendeu. E se te prendeu, é porque algo nela ressoou. Medo, curiosidade, ou aquela sensação incômoda de que a natureza não é tão passiva quanto nos ensinaram. Por isso, se inscreva no canal agora. Curta esse vídeo. Compartilhe com alguém que também sente que o terror mais profundo não grita, ele observa. Aqui, cada história é uma raiz. Cada episódio aprofunda mais. E essa não é uma história isolada. Essa é uma série. E o que vem a seguir, cresce. Ative o sininho para não perder os próximos capítulos, porque as próximas histórias vão explorar outros territórios, outras florestas, outros escolhidos. Nem todos resistem tanto quanto eu. E lembre-se, antes de fechar esse vídeo, se um dia você sentir que a mata ficou silenciosa demais, que os animais pararam, que o ar parece atento, talvez não seja medo, talvez seja seleção. A floresta ainda está acordada. E ela nunca para de escolher.